justiça e direito natural. É o estudo de hoje. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, esse é o canal Espírita Fraterno, o seu canal de estudo e divulgação espírita. Essa semana, dando continuidade, nós apresentamos o programa Encontro com Kardec, onde nós vamos estudar o novo capítulo 11º, em que fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Especificamente hoje, nós vamos ver a justiça e os direitos naturais. Agradeço estarem aqui. Não esqueça, deixa o joinha. Não custa nada, você não paga nada por isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube avisar você quando tem novos vídeos no ar. E, se possível, divulgue para que outras pessoas também possam ter acesso a esse estudo. Sempre sugiro que faça a sua prece inicial e, ao final do estudo, também faça uma prece de encerramento. Espero contar com vocês até o final do estudo. Vamos lá? Capítulo 11. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Justiça e Direitos Naturais. Direito de Propriedade. Roubo. Perguntas 873 a 885. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um injusto o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje, as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que aquelas da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é de acordo com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo,
e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal. Por certo, ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. A justiça é uma lei da natureza. Mas a sociedade, cada uma delas entende a justiça de formas diferentes, porque as paixões, os sentimentos, interferem nisso e as pessoas acabam fazendo as coisas, ou vendo as coisas de forma distorcida. Justiça significa aplicação de direitos iguais para todos. As pessoas progridem de acordo com seus costumes e características, com base em direitos que mudam com o avanço do conhecimento. Hoje em dia, existem leis que regulam os povos de forma mais justa, mas ainda muito deficiente. É claro que nós avançamos muito mesmo em relação a décadas, a séculos e até milênios, mas o direito humano nem sempre está em sintonia com a justiça. É certo que as leis, para promover a justiça, regulam as relações sociais, enquanto muitas ações são julgadas pelo nosso Tribunal da Consciência. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa dizer querer para os outros o que ia querer para si mesmo. É a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um respeite os outros como deseja ter os seus direitos respeitados. Deus não poderia ter dado um guia mais seguro do que a própria consciência para isso. Quando há dúvida de como a gente deve agir com os outros, a gente deve se perguntar como agiria se fosse consigo mesmo. Agora, tem uma diferença importantíssima nesse conceito, né? Que é sobre o próximo. Querer para o próximo o que quer para si é muito diferente de querer para si o que quer para o próximo. Porque nesse segundo caso, pode ser um grande egoísmo, um grande sentimento de inveja. Vejam bem a diferença? Viram bem? Ninguém deseja o mal para si, né? Então, se desejar aos outros o que deseja para si mesmo, nunca vai desejar o mal para ninguém, porque não deseja o mal para si mesmo. Entende a profundidade e a coerência das palavras de Jesus? Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, as pessoas sempre se esforçaram para que prevalecesse o seu direito pessoal, mas inúmeras vezes, e a história nos comprova isso, o direito pessoal não estava no mesmo sentido do direito dos outros. Vamos ver? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde
até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante ressaltar isto, para os que se julgam superiores, conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Qual seria o caráter do homem que praticasse justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. As principais obrigações da humanidade, em termos sociais, uma delas, talvez a maior, é respeitar o direito dos outros. Quem respeita esse direito sempre vai agir com justiça. Infelizmente, no mundo, muitos não seguem essa lei de justiça e distorcem esse sentimento com um sentimento de vingança, o que causa, evidentemente, uma perturbação e uma confusão na sociedade. A vida em sociedade concede direitos e impõe deveres, mutuamente. O nosso direito termina onde começa o próximo. São palavras bonitas, né? Mas e na prática? Nós agimos assim? Os direitos naturais são iguais para todos e independentes da sua posição social. Deus criou a humanidade com a mesma essência e todos são iguais. Esses direitos são eternos, diferentes dos direitos estabelecidos pelas pessoas, que mudam de acordo com as suas instituições e, em muitos casos, de acordo com as conveniências de cada povo, né? Cada pessoa deveria considerar sua própria força ou fraqueza e respeito da mesma forma que considera com as outras pessoas. Para um mundo melhor, é fundamental que os que se considerem superiores entendam seus deveres para com os outros. A subordinação nunca será abalada ou questionada se a autoridade for baseada na sabedoria, no respeito ao valor dos outros, nesse respeito. Mais uma vez, olhamos ao maior exemplo de pura e absoluta justiça, que é Jesus, em tudo que ele viveu, em tudo que nos ensinou. Direito de propriedade. Roubo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá. Mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado?
Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão por que eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. A vida é o primeiro direito que nós temos e que nos foi dado por Deus. Por isso não se deve ir contra ela, que é da lei da natureza. Tanto em caso de homicídio quanto em caso de suicídio. Nós temos o direito de ter bem, de possuirmos esses bens, mas na visão da justiça isso é válido quando é conquistado com princípios do bem, quer dizer, honestamente, e não de forma vil, egoísta ou desonesta. Veja o exemplo que o benfeitor deu sobre as abelhas que trabalham para o fortalecimento da colmeia, de todos. O que conquistamos com honestidade é nosso, e sim, nós podemos e até devemos defender, mas tudo tem limite. E esse limite é a sua consciência moral, é o livre-arbítrio. Porque para todas as nossas ações existem consequências e responsabilidades. Aqui até uma questão delicada socialmente falando. O sujeito trabalha muito honestamente quando ele adquire bens, né? Ele se sente, até por um sentimento de segurança, de estabilidade, e quer defender. Mas esse sentimento pode ser, por outro lado, movido pelo orgulho, pela vaidade, ou principalmente pelo egoísmo. Diante de Deus, ele deixaria de ser legítimo em função desses defeitos. Mas, por outro lado, tendo muito ou poucos bens, se tem o sentimento de altruísmo, apoiando a quem necessita, a coisa é bem diferente. Já no final aqui, ele fala sobre a propriedade legítima. Nos dias de hoje, que nós vemos tanta corrupção e tantas coisas do gênero, né, certamente nós sabemos discernir entre o que está certo e o que está errado. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que aponta o erro dos outros, que critica quando tem notícia de um desvio, por exemplo, de um material, do que seja, de uma verba, mas para si mesmo age de forma diferente quando tem oportunidade. Já falamos sobre isso aqui. Critica os outros, mas quando vem um caminhão tombado por acidente na rua, na estrada, vai lá e pega as coisas como se essas coisas não tivessem dono. E cadê a moral? Não é fácil, não. Resumindo, legítima é toda a propriedade adquirida com esforço, honestidade e tratada com altruísmo. Isso é o que os benfeitores nos ensinam nesses capítulos, nessas questões. Quero agradecer muito a você estar conosco aqui até o final desse encontro com Kardec e eu espero encontrá-los novamente na próxima semana. Muito grato mais uma vez. Não esqueça do joinha, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações da doutrina dos espíritos. E não se esqueça de fazer a sua prece final. Muito grato. Fique na paz.